E aí, galera do sexto ano, vamos revisar mais um pouquinho, vamos falar sobre os primeiros grupos humanos? Vamos embora? Primeiro, quando a gente viu o capítulo, a gente falou sobre sítios arqueológicos. O que seria um sítio arqueológico? Lá naquele lugar, o arqueólogo faz suas escavações e tira os vestígios da cultura de povos passados. Todos aqueles objetos antigos que são desenterrados pelo arqueólogo dentro do sítio arqueológico. Arqueologia, como a gente já falou também, é estudo da cultura material de qualquer época. Quer dizer, estudo desses objetos antigos que a gente encontra nesses sítios. Pré-história, a gente falou que são os tempos mais antigos, aqueles do início do mundo até a criação da escrita. E as tradições orais, a gente tem que saber que nesse tempo, alguns povos se desenvolveram através dessas tradições orais. Tradições que são passadas de pai para filho. Fósseis são restos petrificados e marcas de seres vivos. Muitos deles são estudados para mostrar como o ser humano surgiu. A paleontologia, uma outra ciência importante, estuda a história da vida na Terra por meio desses vestígios de coisas antigas que são achadas. A geologia já é um pouquinho diferente, ela estuda a estrutura da Terra. Como que a Terra se formou, como que é essa estrutura do seu núcleo até a sua superfície. Depois disso a gente vê um pouquinho de como se separa essas duas visões. De um lado a gente tem o criacionismo e do outro o evolucionismo. Dentro do criacionismo, a gente vê que a origem do homem está explicada no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, ali relata que existia um Criador que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Já no século XVIII, a gente se encontra justamente com a presença dos fixistas. Eram pessoas e também cientistas que defendiam que as características do ser humano eram fixas, não mudavam. Só que hoje a gente sabe que essas mudanças acontecem porque a gente evolui do nascimento até se tornar uma pessoa adulta. Charles Darwin, já no século XVIII para XIX, publica A Origem das Espécies, no qual ele defende o evolucionismo, a ideia da evolução. E os cientistas já a partir do século XVIII tentaram defender o criacionismo. Muitas ideias ateístas, ideias evolucionistas começaram a ganhar força, mas mesmo assim muitos cientistas defenderam. E a partir de então surgem duas visões, a macroevolução e as microvariações. A primeira delas, a macroevolução, é a ideia que o mundo evoluiu há milhões e milhões de anos. E as microvariações ou microevoluções é a ideia que essas mudanças foram mudanças menores, mudanças em décadas. Já o criacionista ele defende a criação divina, esse ser superior que criou o mundo. O evolucionismo teísta é um processo de criação que se estende por milhões de anos. Há uma ideia de um ser criador, de um Deus, mas que criou o mundo há milhões e milhões de anos. E os criacionistas bíblicos são aqueles que defendem a ideia de uma criação em 6 dias de 24 horas. Já o dilúvio seria o responsável pela separação dos continentes. Dentro do modelo criacionista há essa ideia. Os continentes se separaram a partir que aconteceu o dilúvio. E esse dilúvio é contado em 270 relatos ou 270 histórias diferentes sobre o dilúvio. Os nomes, é claro, não são nomes como os que a gente vê na Bíblia, mas são histórias muito parecidas. A Torre de Babel é onde aconteceu a dispersão das pessoas pelo mundo. A partir desse momento, elas saíram da sua posição e foram ocupar diversos lugares. E a pré-história são vestígios feitos por ancestrais dos seres humanos. Esses vestígios são pinturas rupestres deixadas em cavernas e alguns instrumentos. Dentro da visão
evolucionistas, os ancestrais deixaram todos esses vestígios. Já no modelo criacionista, os povos antigos viveram, em cavernas e abrigos. Esses povos que deixaram esses vestígios na visão evolucionista, na visão criacionista, são povos antigos que ocuparam essas cavernas. A intervenção divina e a evolução são as duas ideias diferentes de teorias. De um lado, a gente vê a intervenção divina, mostrando a criação do mundo em 6 dias, de 24 horas, por um ser superior. Já a evolução, defendida principalmente por Darwin, acredita numa evolução em milhões e milhões de anos. Design inteligente é a ideia que a vida e o universo apresentam características muito complexas para ter surgido do acaso e ter evoluído. E o modelo evolucionista, segundo ele, o planeta tem 5 bilhões de anos e o homem 1 bilhão de anos. Ok, gente, ficamos por aqui. Próxima aula a gente vê mais. Um abraço, até mais.